Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira pré-aula de matemática. Estou morrendo de saudade de todos vocês, não vejo a hora da gente poder se reencontrar na sala de aula. Por enquanto, a gente vai se vendo agora nas aulas online por aqui, tá bom? Antes de começar a aula, quero pedir para vocês que nesta aula e nas próximas aulas, vocês sempre estejam com um caderno de matemática de vocês em mãos para poder fazer anotações. Se caso surgir alguma dúvida durante o vídeo, vocês anotem essa dúvida para poder me perguntar na próxima aula, que será a aula online, que nós vamos ver esse assunto aqui também, ok? Hoje nós vamos começar pela unidade 5, a História e a Matemática, da apostila do primeiro bimestre mesmo, as páginas 56 e 57. Então, vocês podem acompanhar pela apostila de vocês e comigo aqui pelo vídeo. Então, aí começa com as suas experiências. Vamos ver. Ah lá, a professora começa dizendo aí. Vocês ainda se lembram das informações que lhes dei sobre o filósofo Platão? Então, teve uma aula lá na sala de aula, começo da apostila, que nós vimos sobre o filósofo Platão. E ela está perguntando se vocês ainda se lembram, tá? Aí a turma dela fala assim: muitos alunos disseram que sim, outros disseram que não. Porém, todos estavam curiosos para saber quais as razões que levavam a mestra a novamente falar de Platão em uma aula de matemática. Então, tá todo mundo curioso lá, por que a Pro está falando sobre Platão de novo na aula de matemática, né? A professora começou a falar a respeito dele ao mesmo tempo em que mostrava algumas imagens de um belo livro que trouxera para a classe. Essa professora ela levou o livro que tinha algumas imagens e mostrava para os alunos. E ela começou a explicar lá. Platão foi um dos principais filósofos gregos da antiguidade e um grande incentivador do conhecimento da matemática. Nasceu em Atenas, na Grécia, por volta de 428 a.C. Então, Platão, ele viveu há muitos anos atrás, lá na antiguidade, e ele, além de ser filósofo, ele estudava muito a matemática também, ok? Olha aí a foto do Platão. Aí a professora continuou. Na época em que viveu, antigos valores conviviam com a abertura para novas ideias. Sua obra, ainda nos dias atuais, é considerada um dos maiores legados da humanidade. Foi o fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição superior do mundo ocidental em cujas portas se podia ler. Que ninguém que ignore a geometria entre aqui. Então, o Platão, por mais que ele tenha vivido há muitos anos lá na antiguidade, todo o conhecimento que ele descobriu sobre a matemática naquela época, a gente usa até hoje nos nossos dias atuais. Por isso, ele é considerado um dos maiores filósofos da humanidade, tá? Ele também foi o fundador de uma academia de Atenas, uma academia de Atenas, que é uma faculdade. Ele fundou uma instituição de ensino superior lá no mundo ocidental. E quando as pessoas iam entrar nessa faculdade, nas portas tinha uma placa que dizia assim, que ninguém que ignora a geometria entra aqui. Então, só podia entrar quem realmente gostava e se interessava pela geometria. Aí alguém pode me perguntar, para o que é geometria, né? Geometria ela é uma matéria que ela estuda as formas geométricas relacionadas à natureza e ela é estudada na matemática. Por isso que nós estamos falando sobre a geometria aqui. Aí a professora pergunta igual, já descobriram por que estou falando de Platão em nossa aula de matemática? Eles ainda estavam todos curiosos. E ela continuou. A professora mostrou mais um pouco de seu livro. Então, Platão e seus discípulos estudiosos também na área de matemática já tinham conhecimento de que só é possível construir 5 tipos de poliedros. Então, Platão,
junto com os seus amigos lá que estudavam a matemática, eles se juntaram e eles descobriram que é possível construir 5 tipos de poliedros, que são aqueles poliedros que vocês construíram para mim antes das férias, tá? Bom, o que eles descobriram? Primeiro, ó, de um só modo, utilizando pentágonos. Então, dava para construir um poliedro só, utilizando pentágonos, tá? Pentágonos é uma figura geométrica plana, diferente do poliedro, mas é com essas figuras que se formam os poliedros. Depois eles também descobriram, ó, de um só modo, utilizando quadrados. Então, de uma maneira só, dava para construir um poliedro utilizando quadrados. Quadrados, todo mundo já conhece essa figura plana, certo? E outra coisa que eles descobriram é que dava para, de 3 modos diferentes, utilizando triângulos. Então, eles descobriram que eles podiam construir 3 tipos de poliedros utilizando triângulos. Triângulos também, todo mundo já conhece essa forma geométrica, tá? E olha só, o filósofo, ele associou os poliedros a elementos da natureza. Ele fez uma relação com os elementos da natureza. A terra foi associada ao hexaedro, o fogo ao tetraedro, o ar ao octaedro, a água ao icosaedro e o universo ao dodecaedro. Então, vamos ver essas imagens, ó. O primeiro, que é o hexaedro, que ele relacionou à Terra, nós também conhecemos como o cubo. Então, observem a face desse hexaedro, desse cubo, é formado por quadrado. A segunda, ó, o icosaedro, que ele relacionou com o elemento água, ele é formado por triângulos. O dodecaedro, que ele relacionou com o universo, ela é formada por pentágonos. O tetraedro, que ele relacionou ao fogo, ele é formado por triângulos. E por último, o octaedro, que ele relacionou ao ar, que também ele é feito por triângulos. Então, essas são as 5 imagens, são 5 poliedros criados por Platão, ok? Agora, vamos analisar e descobrir algumas relações importantes entre esses sólidos. O que será que eles têm de igual? O que eles têm de diferente? Então, para isso, eu preciso que vocês estejam com 5 sólidos aí em mãos, ok? Então, a primeira perguntinha é: esses sólidos rolam? Será que se eu pegar esses 5 sólidos e jogar como se ele fosse uma bola, será que eles vão rolar? Por que não rolam, tá? Agora, o que são faces? Será que alguém já sabe o que são as faces dos poliedros? O que são vértices? Alguém sabe o que são os vértices? E as arestas? Tudo isso eu vou explicar para vocês na nossa aula online, ok? Se alguém já souber, ótimo. A outra perguntinha. Em todas essas figuras, o número de arestas é o mesmo? Será que em todos esses poliedros, todos esses sólidos, o número de arestas são iguais? E o número de vértices é igual em todas elas? Será que se eu pegar esses 5 poliedros e contar o número de vértices, vão ser todos eles iguais? E a última pergunta, como são as faces de cada uma das figuras? Então, quero que vocês pensem sobre essas perguntinhas. Nós vamos conversar sobre elas na nossa aula online daqui a pouquinho, tá bom? Então, até já e bons estudos!